Olha só, hoje estou recebendo novamente aqui o Dr. Hernani. E é sempre muito prazer receber o Dr. Hernani, porque ele é professor, né? Ele começa a contar, ele seduz a gente, né? A última entrevista que a gente fez, que ele falou da catarata, o Rafa, que está nos filmando, ficou tão empolgado, convenceu o pai dele a fazer a cirurgia que precisava há muito tempo e tinha receios, fez e agora está, ó, a mil maravilhas. Seja bem-vindo, doutor, mais uma vez. Queria agradecer a você, Cida, e a todo o pessoal de Mococa região. E agradecer o espaço que você dá pra gente, né? Pra gente expor algumas coisas, tirar algumas dúvidas, né? Que nem você falou que o pai do Rafa, só de a gente explicar, ele já se animou e fez, né? Então, eu acho que hoje, olho, catarata e a medicina hoje está muito evoluída no ramo de oftalmologia, né? Muito avançada. Muito avançada. Então, hoje você tem tratamentos 1000 que antigamente você não conseguia, né? Por exemplo, hoje um descolamento de retina é muito menos agressivo fazer, ou muito menos, o tratamento são mais inócuos, muito menos agressividade na hora de fazer. Não é tão invasivo, não né? É tão invasivo. O descolamento de retina realmente é preocupante. Eu sei de um tempo atrás que meu pai ainda era vivo e teve descolamento, que tinha que ir rápido, que não podia esperar, é assim mesmo, gente? É até interessante, eu trouxe um olho aqui para você entender, né? Aqui é a parte anterior do olho e aqui a parte posterior, certo? Esta parte posterior é a retina e aqui tem uma gelatina. Certo? Externa ou interna? Interna, uma gelatina e translúcida, igual essa lente. Então ela é transparente, certo? E sendo transparente, o que acontece? Tudo que você entra aqui, você vai enxergar aqui. Certo. Entendeu por quê? Porque isso aqui é translúcido. A córnea é translúcida, o cristalino é translúcido, isso é translúcido e a retina, se for boa, ela leva informação para o cérebro através desse nervo óptico. Certo. Então, o que acontece? Se você tem alguma alteração nesse meio, nesse aqui ou nesse, você não leva a informação para cá. E se isso aqui também, a retina, for ruim, você não leva a informação. Então a pessoa... é isso, tira... Não, o descolamento, o que é? É essas camadas aqui, certo? Elas são em número de 11 e o que acontece? Essas camadas, elas podem descolar inteira ou parcialmente. Então, a gente tem no fundo do olho uma depressão, um lugarzinho que é uma depressão, é onde que chama-se mácula. Mácula é a perfeição. Você lembra que a gente fala assim, Maria Imaculada? Quer dizer, Maria sem pecado, não é isso? Então aqui você tem o lugar que você tem a mácula, que é onde você enxerga a perfeição. O resto é campo visual. Então quando eu olho para você, mas eu estou vendo a parede verde, não sei com detalhes. Estou vendo outra cadeira, estou vendo uma flor. Isso é campo visual, certo? E a perfeição está em você. Então a minha mácula, esse lugarzinho está em você, certo? Mas eu tenho um campo visual. Então o que acontece? Você fala assim, mas a pessoa teve descolamento de retina, teve embora urgente. Por quê? Porque às vezes você descola daqui até aqui e não pegou a mácula. Então quanto mais cedo você for ao médico e ele diagnosticar e ele fizer um procedimento aqui que é cirúrgico, certo? Você faz com que essa retina se cole de novo e não pega a mácula. Entendi. Se você pegar, exatamente, você pode às vezes ter um descolamento do outro lado, ou superior ou inferior, que não pegou a mácula. Entendeu? Então você tem a parte de cima e a parte de baixo. Então às vezes você pode ter do lado de cá, vamos supor, um descolamento daqui a aqui e você vai ter visão de 100% sem perceber. E uma sombra, como se fosse uma sombra de um lado. Essa sombra de um lado, ou em cima, ou embaixo, ou do lado, é que vai falar para nós a rapidez que você tem que ir ao médico ou não. E essa cirurgia é tão simples quanto uma catarata, não? Hoje se faz até com anestesia local. Ela é mais invasiva do que uma catarata, porque a catarata você pinga uma gota de colírio e você está operando. É aqui, você não tem muita inervação aqui, você pinga uma gota e você entra por aqui. Você entendeu? Você entra por aqui, entra por aqui e tira isso. Porque a catarata é isso aqui, é isso que ficou dessa cor, Como é que a pessoa enxerga? A pessoa não enxerga. O que entrar de imagem aqui não vai bater aqui, porque está sujo. Então você vai tirar só isso aqui. Você mexe aqui e põe um outro de plástico aqui. Só que jeito?
através de um laserzinho, um faco. Ah, é super simples. É simples, fura, você vem por aqui e chupa isso, como se você tivesse... simples, mas requer uma técnica. É lógico, pra gente que faz simples. Então o que acontece? Você vem, introduz, tira, como se você fosse comer uma moranga com camarão. Você tira aquela tampinha, não é isso? Isso. E vai lá no camarão e põe dentro da moranga. Então quer dizer, melhor. Exatamente. Então aquela cirurgia é mais ou menos desse jeito. Você vai, introduz uma cânula que ela destrói, tripida, destrói o cristalino e chupa a catarata. Então aquilo fica oco, como uma moranga. E lá no lugar da moranga, em vez de você pôr camarão, você põe a lente. Então, essa é a catarata. Agora, o descolamento é aqui na parte posterior. E ela vai, você sabe da gravidade dela de acordo com o que o paciente relata. Às vezes ele fala assim, ó, eu tenho ontem eu perdi a visão, hoje eu não enxergo nada. Aí você vai ver, a mácula já foi descolada. E tem jeito de colar de novo? Você tem de colar. Aí depende. Tudo tem solução, mas você também tem as coisas que você pode ocorrer. Quer dizer, você não se cola totalmente, ou cola de uma forma... E você também não faz o repouso devido. Devido. O descolamento já é uma cirurgia que o pós-operatório é mais complicado, porque às vezes você tem que ficar de bruço, você entendeu? Conforme o lugar que descolou, você tem que injetar óleo aqui, para que isso infle, expanda. Entendeu? Ou senão você tem que colocar gás. Olha para você ver, tem um gás que você põe e ele aumenta de volume cada 24 horas. Então ele vai que nem pneu quando fura o pneu. Você... Isso tudo se for se aprimorando através de cursos novos. Porque quantos anos que o senhor é oftalmo? Oftalmo eu formei em 82, né? 82, olha só. Entendeu? Depois de lá pra cá tudo evoluiu. Ele vai evoluindo, quer dizer, naquela época a retina, se falava em retina era um transtorno. Hoje se falar em retina e se você pegar rápido o que tem de lesão, você resolve. Catarata, antes quando eu comecei a operar catarata, era assim, era 15 dias de repouso no hospital, eu ficava internado. Agora não você mais. Entendeu? Agora não mais. E outra, metade das cirurgias funcionavam. Agora e metade não. Agora é 99,999 funciona. Então, quer dizer, as técnicas foram se aprimorando e foram evoluindo, né? Eu vou aproveitar para fazer uma consulta aqui. Quem sabe você também não se identifica com o que eu estou sentindo. Eu tenho pterígio, que é essa... O que é isso aqui? É pterígio. Pterígio é um... Incomoda mais, porque muita gente fala, nossa, o que é isso? E está crescendo. Está crescendo e está invadindo o eixo de visão. Porque quando você tem... O que é o pterígio? Pterígio é a conjuntiva e o tênon. Aqui tem duas camadas nessa parte branca, que tem a esclera, depois você tem o tênon, que é uma membrana meio dura, certo? Meia elástica, e você tem a conjuntiva, que é a mole. A conjuntiva é mole. Se você, por exemplo, pegar numa borboleta e passar no olho, aquilo incha por dentro, assim como se fosse uma bolha. Mas aquilo é a parte... que dilata. A conjuntiva ela é muito molinha, ela dilata. Se você tiver uma reação alérgica, alguma coisa. E na infecção também, ela dilata. Por isso que a pessoa fica às vezes com o olho vermelho. Por quê? Porque aquilo ela expande e você fica com o olho vermelho. E os vasos vão lá para curar. Certo. Entendeu? Então, você tem uma disfunção através do ultravioleta do sol, que queima a gente, deixa bronzeado, deixa a gente com essas marcas na pele. Eu já tenho. Você entendeu? Entendeu? O que acontece? Você faz com que o ultravioleta incida sobre a conjuntiva e a falta, às vezes, de lágrima boa naquele local vai fazendo com que a conjuntiva e o tênon invada a córnea, que ela é transparente. E qual que é então ela vem invadindo para cá. O que você tem que fazer? Quanto mais cedo você tirar ela, você não pode tirar uma pessoa de 25 anos, você até manda esperar. Agora, se você vê uma pessoa de mais idade, o que vai acontecer? Se você deixa ela invadir, ela vai invadir e invade o eixo central, que é esse buraquinho, a menina dos olhos que a gente fala, vamos falar. O meu já está invadindo? O seu já está invadindo. E aqui eu tenho que fazer? Entendeu? Então o que você tem que tirar? Só que hoje, as técnicas antes, elas eram assim, você tirava aqui, ó, e deixava e unia o que sobrava. Quando você unia o que sobrava, o vaso que estava aqui fora,
que não tinha nada a ver com aquele lá que invadiu a córnea, a hora que eu costurava eles aqui, eles atiçavam para que ele voltasse a ter. Por isso que a gente. Vai voltar. Então antes 30% das pessoas que operavam, olha para você ver, 30% operava, voltava. Então quem que gosta de fazer um negócio que 30% volta? Nem o médico se interessava e nem o paciente. Gente, não volta mais? Não, agora o que você... Eu tô naquele conceito antigo. Não, então, hoje, o que se bolou, né, hoje? Hoje, você tira a córnea, você raspa a córnea, certo? Não tem laser para catarata, para pterígio, não existe. Certo? Vai com laser? Não é. É com lâmina que faz, só que você tira aquela membrana e não deixa aquela parte nua. Isso aqui não pode ficar nu, porque os vasos vão querendo ir lá e compensar aquela falta daquele tecido e faz com que volte. Então hoje você tem uma membrana que a gente chama membrana amniótica, que você vai e põe aqui. Hoje você tem uma cola que você põe a cola e você faz com que os vasos não progrida dali para cá. E o que acontece se não tirar? Se não tirar, o que vai acontecer? Se você se sente bem com ela, quer dizer, não tem ardência, areia, certo? Você pode até levar, mas ela vai invadindo, ela é sorrateira, ela vai invadindo. A hora que chega na frente, vamos supor, da menina dos olhos, fica mais difícil. E a hora que você vai tirar, vai aparecer um grau que não é teu, certo? E às vezes tem pessoas que você opera, já invadiu tanto a córnea que o cara, se você vê que não dá certo, você tem que ir para transplante de córnea, porque ele invadiu aqui, vamos supor. O que você adianta você fazer alguma coisa? Tá na frente daquela... E a cirurgia do pterígio? É com colírio também. Ele é com colírio, depois você injeta líquidos que você não tem dor também mais. Você entendeu? Antigamente era agulhadas, você dava agulhada no... Não tem mais nada disso. Hoje tudo ficou muito fácil. Então já vou marcar consulta com ele essa semana. Então o pterígio, pterígio. O pterígio a gente não pode esperar. Não é assim. Por exemplo, se você pega uma pessoa de 20 anos, que o pterígio está aqui, certo? Sim. E outra, que ele... Porque se ele cresce para fora, imagina, se eu cresço aquilo para fora e a pálpebra passa, masca ele. Masca ele e o que acontece? Falta lágrima, o ultravioleta do sol bate nele, ele fica incidiando. E o que acontece? Aumenta ele. Então ele fica, até ele não cresce para dentro da córnea, ele cresce para fora. E crescendo para fora, você mascando ele, ali fica que nem um tecido mais duro, que nem um calinho, vamos falar. É verdade que a pessoa com a idade, ela tem que usar colírio para justamente a lágrima voltar ou ficar mais tecido? É isso aí. O que acontece? A gente vai ficando mais novo e o que acontece? A gente não produz lágrima de qualidade. A gente tem várias glândulas na pálpebra e a glândula lacrimal que ela não produz lágrima. Aí você fala assim, não, mas eu fui no velório esses dias, chorei. Você chorou com uma lágrima de qualidade ruim. Por isso que você vai num velório, você fica toda vermelha. Por quê? Não é porque você só chorou. Você produziu uma lágrima e funcionou o olho sem a qualidade que precisa. Qualidade. Por exemplo, sais minerais, tem que ter a lágrima, eletrólitos, água, óleo. Entendeu? Então isso tudo, se não tiver a dosagem certa, o teu olho reclama. Como é que ele reclama? Fica vermelho. Então o ideal Cria, que nem você está falando, o pterígio. Por que você não pode falar para mim que é uma falta de lágrima naquele lugar que fez com que os vasos fossem lá para compensar aquela falta de lágrima? Então o pterígio também, uma das formas que pode formar um pterígio é a qualidade da lágrima. Se a qualidade da lágrima não é boa, o olho tem que mostrar de outra maneira, que tem que levar nutrição, porque a córnea ela não tem vaso, por isso que ela é transparente, porque se ela tivesse vaso, ela seria branca e a gente não enxergaria. Então, como você disse também do sol, óculos escuro é bom? Óculos escuro com filtro UV, porque não adianta também você pegar um óculos... Lá na praia, compra um... Isso, compra de R$ 1,99 e não tem filtro UV. Tem que ter porque se tiver filtro UV, ele... Por que faz mal você usar um óculos que
não tem filtro UV? Porque a hora que você põe o Ray-Ban na frente do olho, essa pupila que é desse tamanho, ela abre. E se não for de E qualidade? se não for de qualidade, você vai estar queimando a sua retina, que é mais complicado. Você entendeu? Você cria... Pior do que ficar sem. Exatamente. Olha, que então alma. você tapeia, vamos falar assim, no Alencar Conte fala, não, você tapeia o zóio. Quer dizer, você faz com que ele dilate, a luz incida sobre o cristalino, destrói às vezes muitas coisas do cristalino e a tua retina também vai... Então tem que ter... Gente, sabe, eu vou fazer uma outra consulta. De uns tempos pra cá, já faz um tempo, tem hora que eu vejo uns pontinhos pretos, assim, várias pessoas me falam isso. Isso tem a ver com a vista ou tem a ver com outra coisa? Tem a ver com a vista. Eu já te falo o que é também. Tô fazendo uma consulta gratuita. Vamos fazer as coisas que a gente assimila, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Abacate, quando está maduro, o que acontece com o caroço? Fica preto. Ele diminui, ele some e ele resseca. E você chacoalha, você sente que o abacate está maduro. E a gente, quando está maduro, filha? Aqui a gente tem uma gelatina, ela diminui. E quando ela desidrata, ela diminui, ela rompe um vasinho, rompe outro. Aí vai fazendo pelas estrelinhas. Exatamente. Então matou a charada. O que é? Você diminui a gelatina do olho. Mas tem solução isso? Não? Tem. O preocupante nisso, todo mundo vai ter moscas volantes, mais cedo ou mais tarde. Por quê? Porque a gelatina, que ela é transparente, com o efeito do sol, da vida da gente, ela vai ter que ter alguma coisinha lá, escurinha. Que é isso que você vê, né? Você faz assim, ó, mas é cinza. O outro fala, não, é preto. Outro... tem hora que é cinza, então, aí você olha para um lado, ela segue, ela volta. Verdade. Tem uma linguicinha, umas cobrinhas, uma aranhinha. Então, cada um se manifesta de uma maneira. Mas isso chama descolamento de vítreo posterior. É diferente do descolamento da retina. Então, a preocupação que a gente tem quando a gente vê muita mosca volante, que é o que você falou, que tem aqueles mosquitinhos, a preocupação não é a gelatina do olho, é a retina, porque o descolamento da gelatina pode vir tão intenso que em vez de vir só a gelatina e descolar e diminuir, vem a retina. Aí você tem os descolamentos de retina. E aqui, qual a solução? Não, aí você tem remédios que você vai fazer com que você faça com que aqueles pretinhos, vamos falar assim, não some de tudo, mas dilua. E você olha, porque é importante no médico, por quê? Porque às vezes você tem um descolamento lá em cima, veio com a gelatina, mas está lá o descolamento. Então você vai se preocupar com ele, ou fazer laser ou alguma coisa, né? Ou algum procedimento, para que não descole. Porque às vezes o sintoma é quase. O sintoma do descolamento da gelatina e da retina são quase iguais. Só que um é permanente. Você entendeu? E o outro você tem que correr. Gente, é tanta pergunta, inclusive eu vou fazer uma proposta. Quem quiser fazer perguntas para o Dr. Hernani, manda pra gente nas redes sociais da TV Direta, que ele vem com o maior... Nossa, ele vem super bem aqui, dá as perguntas. Então eu vou fazer uma última pergunta, tá? Vai ser a última. Bom. Eu tenho um amigo que até postou nas redes sociais recentemente que fez a pálpebra com você. Eu não sabia que você fazia. E eu vejo que ele fala que ele ficou melhor, não só esteticamente, melhorou, parecia que ele era cansado, pesava, é isso mesmo? É essencial. Então, a gente faz o essencial, né? Os plásticos fazem essa por estética e tal. Certo. A gente já faz aquela cirurgia que muda o eixo visual. Por quê? Porque é o seguinte, a pessoa de idade, não estou falando você. Não, claro que não sou eu. Tá. Então, as pessoas de idade, o que acontece? Quando a gente anda, eu falei para você que a gente tem um campo visual. Então, quando você está em pé e está andando, você tem o chão, você tem a noção já. A vida inteira você teve a noção do chão, do azulejo que você tem que passar, do degrau que você tem que subir. Então, o que acontece? Quando você tem a pálpebra em excesso, e a gente vai ficando mais velho, e isso aqui vai caindo, e às vezes é familiar, o que acontece? Você cria uma dobra de pele. Em cima dos olhos. Então, e a hora que você cria a dobra de pele, você tem os cílios teu normal. A hora que você cria a dobra de pele, você está levantando a pálpebra normal e mais um peso de pele em cima, de gordura e pele que tem ali acumulado. Então você começa, em vez de andar assim, começa a andar
assim. Parece que você é metido. Então, e quando você começa a andar assim, com o queixo mais metido assim, o que que acontece? Você começa a perder o chão, então você começa a tropeçar, você começa a ter assim, esbarra de um lado, esbarra de outro. Por quê? Porque você tem aquela noção que você tinha, que a vida inteira te deu noção do piso, do chão, do degrau, ela começa a te dar outra noção. Então você começa a ficar inseguro, tropeça na rua, tropeça. Então o que que você vem? Você vem e tira aquele excesso e a gordura que tem. Porque além da gente ter a pele, a gente tem acúmulo de gordura. Então, em vez de viver assim um pouquinho para a barriguinha a gordura, vai lá para cá. Tem até o chantelazgo, que sabe que tem uma gordura amarela. Exato. Então, aquilo já é um depósito. Então, o que que a gente faz? A gente faz o seguinte, faz aquelas cirurgias que são essenciais, quer dizer, que tá atrapalhando o eixo visual. Então, a hora que você muda o teu eixo visual, que você perde o chão, te dá insegurança. Então aquelas pessoas, às vezes o cara fala assim, mas eu sou homem. Mas não adianta, você é homem, não quer operar. Por quê? Porque você tem que levantar o queixo. Não aparece a cirurgia, né? Não aparece, é tão simples, entendeu? É uma cirurgia de 20 minutos, 25 minutos. Doutor, eu falei que era a última, era a penúltima. Só mais uma para encerrar. Na Covid, a gente tinha orientação de não colocar a mão nos olhos, mas de jeito nenhum, né? Ainda vale essa afirmativa? Você sabe que valeu isso aí? Por quê? Porque eu vou te contar, lá em São José tem uns consultórios que era só para infecção, só para quem tinha conjuntivite. E todo dia aparecia um, ou com conjuntivite, ou com uma infecçãozinha. Então a gente tinha uma sala separada. Então o que que aconteceu? Com o advento da Covid, todo mundo parou de pôr a mão no olho e lavou a mão. Você sabe quantas conjuntivites eu tenho por dia? 0. E por mês? 2, 3. Então, a turma começou a lavar a mão e o que que aconteceu? O número de conjuntivite diminuiu. Assustadoramente. Você tem uma conjuntivite, assim, você lembra até as conjuntivites do mês. Por quê? Porque diminuiu tanto que as pessoas, acho que... Certo? Então, manuseia lavando a mão. Isso eu acho que vai ficar. Já é uma coisa da pandemia que vai ficar. Um benefício. Certo? O que aumentou na pandemia é a turma mexer muito com celular e rede social e não sei o que, diminuiu. Quer dizer, antecipou algumas coisas que as crianças iriam com 16, 17 anos na época do vestibular, agora estão indo com 7. Então tem que levar a criançada na molecada, porque hoje eles estão muito em cima de redes sociais. Tá certo, olha que beleza. Adorei essa entrevista. Muito obrigada, viu, doutor? Pra mim, mas vamos ver com mais frequência. E se você tem dúvida, pode fazer as perguntas. Tá. Tem mais algum recado que você quer dar? Não, agradeço o espaço e agradeço assim a colaboração de vocês que têm nos dado aí um apoio nesse sentido de auxiliar as pessoas. Porque às vezes são coisinhas simples que as pessoas criam como se fosse... Exatamente. Tá certo. E como ele é nosso parceiro, vou puxar aí um comercial que a gente fez para falar da clínica dele. Tem Mococa, tem São José do Rio Pardo. Então tá super fácil chegar. Obrigada.